A gente vive num ritmo frenético, como um botão de acelerar que parece nunca desligar, né? Trabalho, responsabilidades, boletos e de repente bate aquela sensação: preciso de um respiro. É aí que os hobbies entram em cena. Sabemos que buscar um psicólogo é crucial para a saúde mental, mas nem sempre essa necessidade cabe no nosso orçamento. E é nesse ponto que os hobbies, eles se mostram como aliados poderosos, atividades que amamos, que nos relaxam e que, assim, oferecem uma válvula muito grande de escape para o estresse, sem exigir um investimento muito grande financeiro e significativo. Vamos explorar a importância vital dos hobbies nesse vídeo. Talvez você já tenha seus hobbies e nem se deu conta, ou talvez esteja no time dos que se sentem à beira de um colapso mental, de um ataque de nervos por não ter nenhum. Mas afinal, o que significa essa palavra hobby? Consultando nosso querido amigo Google, encontramos a definição: atividade exercida exclusivamente como forma de lazer e de distração. Passatempo. Bom, simplificando, hobby é um termo elegante para descrever o ato de sermos crianças. Sim, crianças, sem o peso do julgamento. Pensa bem, quando éramos pequenos, não pintávamos para nos tornarmos melhor naquilo ou para nos tornarmos artistas renomados. Não dançávamos com a ambição de ir a um palco e se apresentar, nem brincávamos na terra visando um futuro profissional nisso. Éramos movidos pela pura diversão, pelo simples prazer, de fato, de fazer algo novo que nos agradasse. Hobby é exatamente isso, uma busca por contentamento, um refúgio para desestressar e um reencontro conosco mesmo, não pela experiência, não pela excelência, mas sim pela alegria intrínseca da atividade exercida. Bom, a pandemia nos deixou meio birutas. Quem escapou ileso talvez já fosse assim antes. No isolamento, muitos encontraram hobbies de forma de escape, e esse período também impulsionou a presença online, uma tendência que ganhou força, embora não seja totalmente nova. É o fenômeno do Bob Goods. Confesso que, como fã de desenho e de pintura, já galanteei o meu livro de colorir. Basicamente, são livros de pintar frequentemente coloridos e com marcadores. Interessante, não é? Mas, por sua peculiaridade, isso também se tornou uma competição. A beleza primordial dos hobbies reside na leveza que proporcionam. Contudo, um perigo espreita aí. Solitariamente, resumido em uma palavra: competição. Quando começamos a nos comparar incessavelmente nossos hobbies com os dos outros, a essência do hobby se esvai. Hobbies deveriam ser um nosso santuário, um espaço unicamente nosso, onde o tempo se dissolve, a respiração se aprofunda, a criação flui livremente. Mas quase sem perceber, a autocobrança se instala. Almejamos a perfeição, a beleza, a utilidade e assim o que a leveza se torna um fardo. Abandonamos o que amamos por sentir que não atingimos um padrão imaginário. Comparamos-nos, julgamos-nos, paralisamos-nos e quando nos damos conta, lá estamos nós, inertes diante de um caderno em branco com um instrumento empoeirado. Um projeto inacabado, envergonhados de recomeçar e receosos de não sermos como antes, descrentes que a diversão ainda seja possível. Esquecemos que os hobbies, eles não precisam agradar ninguém, além de nós mesmos. Sua função é nos acolher, mas o perfeccionismo, ele surge solitariamente e nos rouba até o refúgio. Essa pressão competitiva tem o poder de transformar o que era antes uma fonte de alegria em frustração e ansiedade. E uma última análise, bom, os hobbies é sobre permitir que ser livre e imperfeito. Se a atividade começa a pesar demais do que aliviar, talvez seja o momento de reconsiderar o quanto a competição está influenciando essa experiência. Trazendo o exemplo novamente do Bob Goods, isso ilustra bem o que está acontecendo, mas como tudo que cai na rede, a popularização trouxe consigo uma certa pressão. As pessoas elas começaram a se comparar, sentindo que precisavam alcançar um nível de perfeição ou de produtividade. O que era para ser um momento de relaxamento se transformou em uma competição silenciosa de técnicas, de melhores materiais, de mais livros. No fundo, muitas vezes essa busca por validação externa se assemelha a querer impressionar com uma gelatina elaborada, quando na verdadeira satisfação reside na simplicidade de um belo mousse caseiro. Esse comportamento pode desviar o verdadeiro significado e propósito dos hobbies, aproveitar o processo
expressar-se, se divertir e sem necessidade de agradar ninguém. Além disso, transformar hobby em trabalho não é inerentemente errado, mas convenhamos que não é a regra do ouro. Quando um hobby se torna profissão, aquela leveza gostosa do fazer por gostar pode se converter em fonte de estresse. Hobby é o que fazemos fora das obrigações. Se até isso vira obrigação, nosso cérebro dificilmente encontrará descanso genuíno. Com o tempo, podemos nos cansar daquilo que nos trazia alegria. Sim, a válvula de escape se torna mais uma tarefa na lista. Isso pode até mesmo extinguir amor pela atividade e gerar um bloqueio criativo. A ideia central de desvincular o hobby da produtividade incessante. Não somos máquinas e a cultura do trabalho com o que você ama pode se revelar uma armadilha, uma verdadeira prisão disfarçada. É lindo trabalhar com paixão e, idealmente, seria um jardim florido. Mas, sendo realista, quando o amor se torna obrigação, ele pode exaurir. Nosso cérebro anseia por pausas verdadeiras e se dedicar a algo por puro prazer é uma das formas mais saudáveis de descanso mental. Quando até o nosso passatempo se transforma em projeto ou negócio, nosso descanso se torna uma extensão do trabalho, abrindo caminho para um burnout. Nem todo hobby precisa se tornar fonte de renda, você sabe? E no fim das contas, às vezes, o que amamos quer ser só amor. Quer existir sem metas, sem prazos, sem validação externa, quer ser praticado no silêncio acolhedor de um fim de tarde, sem likes, sem planilhas, sem pressão de performance. Mas frequentemente insistimos tentando nos transformar o prazer em produto comercializável, a leveza que entrega o prazo definido, a arte em obrigação contratual, e de repente aquele refúgio ele começa a sufocar, e a alegria se esconde sob o peso da ansiedade. A liberdade se esvai diante do medo de falhar, porque trabalho carrega com um peso inerente, mesmo quando nasce da paixão, ele exige demanda e cansa. Por isso, talvez seja mais saudável você deixar o hobby no seu lugar de origem, um espaço pessoal onde não precisa gerar lucro, vender ou impressionar, apenas existir. E lembrar que somos mais que holofotes que se apagam. E no fim das contas, a questão é essa. Se o psicólogo é caro, e inegavelmente é, precisamos cuidar da nossa saúde mental com os recursos que temos disponíveis agora. Criar espaços de alívio antes que a pressão se torne insustentável. Resgatar aquela criança interior que fazia as coisas simplesmente porque eram divertidas. Sem segundas intenções, sem pressa, sem sombras de cobrança, porque talvez o que você mais precise neste momento não seja de mais uma meta a ser alcançada ou de um trabalho, mas de uma caixa de lápis de cor esquecida, de uma dança improvisada e desajeitada no meio da sala, de uma tarde dedicada a jogar tudo aquilo pro alto e permitir-se errar lindamente. É de um hobby, só isso e apenas isso.